Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre aspectos mais polêmicos da Lei de Abuso de Autoridade, que foi sancionada no ano passado, em setembro, e entrou em vigor a partir deste mês, do dia 3 de janeiro. Vamos conversar sobre esse tema com o advogado Dr. Vinícius Canezin, ele que é especializado em Direito Criminal, inclusive também dá aula nessa área na Unifil. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Bom dia, Diego. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a gente sabe que é uma lei complexa, extensa, né? Mas eu queria que o senhor começasse pontuando o que tem gerado de mais polêmica, porque teve uma reação muito contrária das forças de segurança, Ministério Público, dos juízes, inclusive, né? Inclusive, nesta semana, na última semana, a Folha de Londrina trouxe uma matéria com o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná, criticando muito fortemente essa lei. Ele acredita que isso vai dificultar muito o trabalho, principalmente dos juízes. Então, eu queria que o senhor começasse, então, pontuando para os nossos espectadores o que tem mais gerado de polêmica nessa lei, professor. Claro. Bom, inicialmente, eu acho que eu tenho que destacar que eu conheço, em parte, essas críticas, tenho buscado estudar, entendê-las, né? Até porque o direito, ele faz parte, ele é construído a partir de uma dialeticidade. Então, nós precisamos sempre da crítica para poder sempre crescer e evoluir. Mas eu posso também te falar que discordo em grande parte dessas críticas. Eu acho que o motivo principal de toda essa suposta, ou dessa polêmica dessas críticas em torno da Lei de Abuso de Autoridade, gera em torno de uma inovação que essa legislação trouxe. O que nós tínhamos até então, em se falando de administração da justiça, que é o que essa lei visa, em grande parte, tutelar, é uma parte, o capítulo 3º do Código Penal, que ele prevê lá diversos delitos, mas não havia previsão específica que atingisse os principais servidores do Judiciário, que são a magistratura, membros do Ministério Público e também a Polícia Civil, Polícia Federal. E essa legislação, ela teve a preocupação de assegurar a administração da justiça sob o aspecto da advocacia. E por que isso? A nossa Constituição da República assegura no artigo 133 que o advogado, a advocacia é indispensável à administração da justiça. E não havia ainda legislação que tutelasse a administração da justiça sob o aspecto da advocacia. Então eu acredito que essa inovação de tutela da justiça e da administração da justiça por meio da advocacia, podendo atingir membros do Judiciário e do Ministério Público, acabou por gerar essas diversas críticas aí e causar esse suposto, essa celeuma que existe até então. Agora, uma das críticas que se faz, até a própria opinião pública tem comprado esse discurso, parte, pelo menos da opinião pública, de que é uma reação à Lava Jato, muitos políticos investigados, condenados inclusive, teriam interesse na aplicação dessa lei. O senhor concorda com essa visão também? Olha, eu não concordo, Diego, porque eu vejo esses problemas, que são problemas relacionados à advocacia criminal, eles vêm há muito mais tempo do que a Lava Jato. Aproveitando até a sua pergunta, eu queria destacar, ano passado, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, a ABRACRIM, ela realizou um diagnóstico conjuntural da advocacia criminal no Brasil no ano de 2019. Ela fez uma pesquisa com colegas advogados de todos os estados da federação. E uma dessas perguntas para fazer o diagnóstico era qual o advogado entendia que era o maior desafio para o exercício da advocacia criminal. E essa diagnose fez a questão de destacar que o principal problema apontado pelos advogados em todo o Brasil foi o respeito às prerrogativas dos advogados. E o que são prerrogativas dos advogados? São basicamente direitos para o exercício da advocacia que estão previstos principalmente no artigo 7º do Estatuto da OAB, que é uma lei federal. Ou seja, o principal problema indicado pelos próprios advogados é que não havia o respeito à legislação. E quando nós não temos o respeito a uma lei que já está posta e vigente, é necessário, às vezes, usar de meios mais gravosos, como é o direito penal, para assegurar que a legislação seja cumprida. Então, eu divirjo também um pouco nesse ponto com relação a essas críticas. Tem juristas, inclusive, que mediante todo o benefício que a Operação Lava Jato trouxe para o país, com a condenação de políticos de grande escala, gente que a gente nunca imaginou que pudesse ser condenado. Mas também houve excessos, tem juristas que entendem que também houve excessos. Então, de repente, essa lei pode vir, naqueles que defendem a aplicação da lei, pode vir também
a regulamentar, né, tanto a atividade do advogado como também toda essa condução do processo de uma investigação, de uma operação como a Lava Jato, que envolve forças de segurança específicas, enfim. Também vem um pouco para colocar os pontos nos is, né? Nem tanto permitir excessos, mas também garantir também a aplicabilidade da lei. Né? Veja bem, eu acho que talvez esse seja um dos principais pontos de confusão a respeito da legislação. O que acontece? A lei de abuso de autoridade, que foi agora promulgada e entrou em vigência no último dia 3 de janeiro, ela não traz inovações quanto à investigação criminal e ao processo penal. Continua do mesmo jeito. Ela não traz direitos ao advogado, ela não traz direitos ao acusado e ela não traz deveres ao juiz, ao Ministério Público ou à polícia. O que ela faz? Ela criminaliza, ou seja, ela impõe uma sanção àquelas condutas praticadas por agente público como desvirtuamento de sua função pública. E aqui eu acho mais importante destacar é que a legislação, já no seu artigo 1º, parágrafo 1º, traz uma limitação que ela é de suma importância para a nossa discussão. O que ela traz? Que todas as condutas previstas na lei de abuso de autoridade, todos os crimes, só vão se caracterizar quando praticados para atingir 4 finalidades específicas, que é quando o agente público age para obter benefício em vantagem própria ou de terceiro, para causar prejuízo ao outrem, por mero capricho ou satisfação pessoal. Então vejam, todos os artigos de crime previstos só irão se concretizar quando praticados por essas finalidades, que não são finalidades republicanas, não são finalidades previstas na legislação. Portanto, a legislação ela se limita a punir condutas que desvirtuam o devido funcionamento do poder público. Agora, nos entendimentos também, por exemplo, um argumento utilizado pelo presidente da AMAPAR, a Associação dos Magistrados do Paraná, é de que os juízes podem se sentir também intimidados, dependendo do processo, dependendo da sentença, mesmo que com provas consistentes para fazer a condenação, por exemplo. Isso pode acontecer, professor, ou seja, os juízes também se sentirem ameaçados com essa lei? Eu até tive conhecimento dessa reportagem, essa é uma crítica que vem sendo feita já há tempos, respeito à crítica, mas eu divirjo desse posicionamento. Nós tivemos notícias, ainda no ano de 2019, de juízes que, mesmo antes da entrada em vigência da legislação, tomaram decisões e fundamentaram as decisões com base nessa lei de abuso de autoridade. Entendo que esse é um posicionamento equivocado. Como eu disse no início, a lei de abuso de autoridade ela passou a entrar em vigência dia 3 de janeiro desse ano de 2020. Então ela não atinge, em razão da impossibilidade da retroatividade de lei prejudicial ao acusado, condutas anteriores. Então eu vejo, só para destacar esse primeiro ponto, que foi noticiado no âmbito nacional. E segundo, como a legislação ela tem uma limitação do artigo 1º que eu mencionei, que só vai ser caracterizado crime quando a conduta for praticada com a finalidade de prejudicar outro, benefício próprio de terceiro, mero capricho ou satisfação pessoal, eu entendo que o magistrado, o promotor, o agente público que age na observância da legislação, do Código de Processo Penal, da Constituição da República e que age munido desse interesse republicano, não tem por que ter receio da legislação. Eu repito, essa legislação vai atingir quem age por interesses pessoais, interesses escusos, com o desvirtuamento da função pública. E em relação à atuação dos advogados, essa lei também se aplica, não? A legislação... Excessos cometidos pelos próprios advogados na defesa, Sim. Essa legislação, especificamente, não, né? Ela tem um enfoque que é acima de agentes públicos, tá? Como exemplo, vai atingir dos 3 poderes, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, da União, Estados, Municípios e Territórios. Mas ela não atinge especificamente a classe dos advogados. Até porque, como eu também mencionei anteriormente, crimes contra a administração pública já eram e já são ainda estão previstos no próprio Código Penal e lá tem diversos delitos que atingem a advocacia. Bom, professor, também um outro assunto que a gente pode abordar é o pacote anticrime, que foi sancionado no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. E o ponto que mais chamou a atenção, o ponto mais polêmico talvez, seja a discordância entre o próprio presidente e o ministro Sérgio Moro, porque o presidente sancionou o pacote garantindo a criação da figura do juiz de garantias, uma coisa que o Moro não queria que fosse aprovado, que foi uma ideia da Câmara dos Deputados, partiu do Congresso, e o presidente acabou avalizando
contrariando inclusive o próprio ministro da Justiça. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa figura do juiz de garantias e por que há essa discordância, né, essa divergência entre o ministro e o presidente nesse ponto. E olha, com relação à discordância propriamente deles, né, isso é algo em campo estritamente político, né, prévio, agora temos a legislação aprovada, mas que era prévio à promulgação, uma discussão perfeitamente natural e cabível no campo político. Mas especificamente com relação ao juiz de garantias, eu vejo como uma implementação, uma inovação absolutamente necessária. A nossa Constituição da República de 1988, ela adotou um modelo de processo penal que ele é acusatório e não inquisitório. Existem diversos parâmetros para se analisar o que é um processo penal acusatório e inquisitório. Mas, basicamente, o fato de nós termos um juiz que ele está isento da produção da prova, ele não determina a produção da prova. Quem produz a prova é a acusação, quem produz a prova é a defesa. Ele fica isento e analisa. Esse é um dos principais critérios para a gente aferir essa imparcialidade do juiz e o sistema acusatório. E o juiz de garantias vem para quê? Para impedir que o juiz que trabalha desde a fase de inquérito policial, portanto, recebendo muitas vezes pedidos de interceptações telefônicas, de medidas cautelares e de prisões, permaneça até o final do processo. O juiz da garantia nada mais é do que separar o processo penal. Terá um juiz que analisará a fase de investigação até o recebimento da denúncia e um juiz diferente participará da instrução do processo e fará o julgamento do processo penal. E o que o senhor pensa dessa função, da introdução do juiz de garantias no processo penal? Eu acho que foi uma introdução que, na verdade, demorou até para vir. Como eu disse, o processo penal brasileiro, ele hoje necessita de uma estrutura realmente acusatória. Nós precisamos se aproximar desse modelo de processo penal acusatório, que ele é o ideal. Então, a implementação de um juiz de garantias que irá, na fase de inquérito policial até o recebimento da denúncia, se preocupar com o deferimento ou não de medidas cautelares, com o deferimento ou não de pedidos de prisão preventiva, prisão temporária, e separá-lo do juiz que irá julgar o processo, evitará uma contaminação do juiz por ocasião da prolação da sentença. Então, eu acho que é uma medida que vai resguardar os direitos do acusado e do devido processo legal. E um dos pontos que geraram maior discussão, né, no Congresso, quando foi sugerida a introdução, a criação da introdução do juiz de garantias, foi meio que o Congresso dizendo, olha, ministro, o senhor como juiz cometeu excessos, né? Talvez por isso o Moro mesmo tenha sido o contrário e apesar de que a classe jurídica, os juízes mesmo também se posicionaram contra essa instituição do juiz de garantias, né, professor? Claro, olha, eu vejo a Lava Jato, ela trouxe inúmeros benefícios. Foi uma investigação que atingiu âmbitos antes que não conseguíamos chegar como Brasil, como República. Então ela teve a sua importância. Mas ao mesmo tempo, ela também serviu como que um experimento de inovações. Vide, por exemplo, a colaboração premiada, que passou a ser utilizada sem uma regulamentação devida. Então houveram sim excessos. E por isso, eu acho até que veio essa legislação de abuso de autoridade como um reconhecimento de que nós não toleramos esses acessos no processo penal. E eu vejo esse reconhecimento como absolutamente devido e necessário. Até por isso, e muitas vezes, até por alterar e impor limites ao exercício do poder público, que vem toda essa resistência, essas críticas a essa limitação. Certo. Bom, para a gente finalizar, professor, a questão do pacote anticrime ainda, a prisão em segunda instância, isso foi também regulamentado pelo pacote? Foi. Na verdade, ela alterou muito pouco a redação do artigo 283 do Código Penal, que havia essa disposição. O que ela manteve? Que a prisão para fins de sentença condenatória deve aguardar o trânsito em julgado. O que chama a atenção é que, agora recentemente, no final de 2019, tivemos o Supremo Tribunal Federal ratificando que, na verdade, a execução da pena deve aguardar o trânsito em julgado, o que gerou de praticamente imediato reações do Congresso em propostas de alteração de lei para alterar o 283 e propostas de emenda constitucional para alterar a Constituição da República. Em meio a tudo isso, foi aprovado nesse projeto anticrime, que agora já é uma lei que está vigente, a manutenção do trânsito em julgado como marco de início da execução da pena. Então entendemos aí, pelo menos no meu ponto de vista, que é uma ratificação do posicionamento do STF e uma confirmação de que se deve aguardar o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento da pena. Tá certo. Nós conversamos com o professor de Direito Penal e também advogado criminalista Vinícius Canezin,
falando sobre a lei de abuso de autoridade e também aspectos mais polêmicos do pacote anticrime, ambos aprovados aí pelo governo de Jair Bolsonaro. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Folha Entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer e eu fico à disposição. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.